Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai falar sobre o continente asiático, né? A gente fala a respeito da Ásia, a gente interliga, né, a tecnologia, a extensão territorial, né? Porque querendo ou não é um continente muito grande, mas a gente vai ver que a gente tem diversas características muito ricas, não só as mais importantes, né, as mais em foco que a gente tem no mercado ou em jornais, né? Bom, a gente tem as regiões muito por conta dessa extensão territorial, né? A Ásia é muito grande e dos aspectos físicos, cada região da Ásia tem uma característica própria, né? Então, por ser muito extensa, por ter diversos aspectos físicos, cada região da Ásia tem uma característica dela mesma, né? Particular. A gente divide as regiões da Ásia, né, como meridional, setentrional, central, oriental, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático, tá? A gente vai falar de cada uma delas hoje, é o foco principal da aula de hoje, a gente vai desmembrar cada uma delas. Algumas a gente vai falar em particular em outros vídeos, né, como o Oriente Médio, o Sudeste Asiático, e a gente vai saber o motivo, tá? Bom, meridional, né, constituída pelos países da porção sul do continente, né? Então, grande parte da porção sul do continente, né, tem a parte meridional, onde a gente tem um clima quente e úmido, né, e tem uma instabilidade geológica. O que é isso? É uma região onde a gente tem muitos problemas geológicos, a gente tem muito vulcanismo, muita parte de terremotos, então uma instabilidade na parte geológica daquele local. Nessa foto aí de baixo a gente vê o Himalaia, né, que é um característico da região meridional, e também nessa área a gente tem um baixo desenvolvimento da região. O que é isso, né? A parte de desenvolvimento, né, seja na questão tecnológica, na questão industrial, nessa questão de desenvolvimento dessa região, ela é baixa com relação às outras, então a gente acaba tendo alguns problemas e principalmente estragos e mortes causados pela chuva, né? Então, muito por conta dos problemas de desenvolvimento da região por serem baixos, a gente tem estragos e mortes, muitas das vezes, por conta das chuvas que são ocasionadas, né, por conta desse clima quente e úmido, né? Já na questão da outra região, né, setentrional, onde a gente tem a porção asiática da Rússia, então a gente tem um pedaço ali da Rússia, tá? Com temperaturas extremamente frias, então é uma região muito fria, onde a gente tem um problema principalmente com rios, né, porque os rios acabam congelando por conta da temperatura, então a gente não tem uma parte hidrográfica, digamos assim, muito rica, porém a gente tem reservas de petróleo e gás natural. Quando a gente estuda a Rússia, a gente vê que a Rússia tem um certo interesse nessa região justamente por isso, por conta da parte do petróleo e do gás natural. Já na outra região, região central, né, a gente tem um clima árido com países oriundos do desmembramento da URSS, né, a União Soviética. Então, muitos países que eram da União Soviética, né, depois daquela desfragmentação, digamos assim, foram para a região central, né, onde a gente tem uma estabilidade política, porque a gente tem diferentes tipos ali de população, então a gente tem uma estabilidade política muito grande, a gente tem diversos confrontos, não só do povo, mas também lá na parte do governo, e a gente também tem um baixo desenvolvimento econômico, muito, né, por conta dessa estabilidade política. Se a gente não tem uma política adequada no local, logicamente a gente não tem um avanço no desenvolvimento econômico, né? Temos a Ásia Oriental, que digamos que é a mais desenvolvida, né, que está mais em foco, digamos assim, quando a gente fala da Ásia, onde a gente tem uma grande ascensão econômica. Então, com relação à economia, ela disparou, né, foi um dos principais pilares para a gente ver a parte da Ásia subir, digamos assim, e bater de frente com os Estados Unidos, né? Onde a gente tem a China, a gente tem o Japão, a gente tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a Mongólia e Taiwan, né? China e Japão ali a gente dispensa comentários, né? São potências muito fortes, principalmente a China quando a gente fala de economia, né, no mercado chinês, e o Japão com a parte tecnológica. Então é uma parte muito importante do continente asiático.
pulando agora para algo um pouco mais conflituoso, né? Onde a gente, quando olha no jornal, quando a gente vê algo relacionado a esse pedaço da Ásia, a gente sempre remete a conflitos, a problemas, né? Que é o Oriente Médio. Mas vamos focar em algumas características, né? Clima árido e desértico, né? Como predominante nessa região, onde a gente tem conflitos envolvendo religião e política. Isso, infelizmente, é um dos marcos, um dos pontos negativos que a gente tem, digamos, o principal, né, ponto negativo do Oriente Médio, onde a gente tem a religião e a política muito rígida, então a gente tem problemas de perseguições por conta de determinadas religiões, problema político, né, o que envolve mortes, assassinatos, então a gente tem um problema muito grande. A gente vai entender melhor quando a gente estudar especificamente o Oriente Médio, a gente vai ver como que funciona, né, todos esses processos que envolvem o Oriente Médio, mas lá também a gente tem enormes jazidas de petróleo, que é um ponto muito forte do Oriente Médio, né, onde a gente tem uma disputa de poder muito grande por conta desse petróleo. E para finalizar, né, a aula de hoje, a última região da Ásia, né, essa primeira aula que fala a respeito da Ásia, que é o Sudeste Asiático, onde a gente tem a agricultura como principal atividade econômica. Então, o setor da agricultura é muito importante para o Sudeste Asiático, né, com um investimento muito forte na educação também. Então, é algo bem equilibrado na questão do desenvolvimento do Sudeste, e a mão de obra abundante e barata, né? Muita gente e uma mão de obra muito barata, tá? Então, essas regiões, elas fazem a composição do continente asiático. A gente vai entender melhor com as próximas aulas, vamos saber como funciona a parte econômica, né? Os conflitos, falar de algumas separadamente em destaque, né? Então, a gente tem como um resumo geral, o continente asiático é dividido dessa maneira, né? Nas próximas aulas a gente vai falar de alguns aspectos físicos, econômicos e sociais, tá bom? Até o próximo vídeo.